Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos hoje, 16 de dezembro, encerrando a primeira parte do Advento. Tivemos toda essa primeira parte, que vai do primeiro domingo do Advento até hoje, dia 16. Amanhã, dia 17, nós vamos começar a segunda parte. Os padres da igreja chamam a partir de amanhã como que uma espécie de Semana Santa do Natal. Nós temos a Semana Santa da Páscoa e agora amanhã começa a Semana Santa do Natal. Nesse último dia da primeira parte do Advento, nós nos deparamos com o Evangelho em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 19. João Batista envia 2 dos seus discípulos para ir perguntar a Jesus se ele era aquele que devia vir ou se tinha que esperar outro. É interessante essa pergunta porque sempre houve muita dificuldade de se interpretar esse texto. São Tertuliano, padre antigo da igreja, ele perguntava, mas como João Batista, que veio para preparar como precursor de Jesus Cristo, falou dele, apontou para ele, batizou, ouviu a voz que veio do céu, este é meu filho. Como é que João Batista, agora ele manda os seus discípulos irem a Jesus saber se é ele? Então, a interpretação da igreja acerca deste evangelho é esse. João tem os seus discípulos. João é o precursor, aquele que veio para preparar. O evangelho, nós escutamos esses dias, que era uma multidão que vinham de Jerusalém, da Judéia, ao encontro de João Batista, publicanos, prostitutas, meretrizes, que iam ao encontro de João Batista, porque, primeiro, encantados com sua pregação. E diante da pregação de João Batista, tomavam a decisão de se converterem. Iam ao Jordão, onde João estava, para serem batizados. Receber o batismo nas águas. O batismo de remissão dos pecados. Era uma multidão. João Batista veio para preparar. E eram muitos que o seguiam. Mas João Batista vai dizer que eu diminua, que ele cresça. Agora, com a chegada de Jesus, João Batista tem necessidade de que aqueles que o seguem, o deixem para seguir a Cristo. E ele manda esses 2 discípulos para irem perguntar, não porque ele tenha dúvida, que ele não saiba quem é Jesus, mas ele quer que os seus discípulos, eles façam a experiência, eles mesmos vejam e ouçam, vejam com próprios olhos, ouçam com o próprio ouvido, aquilo que Jesus está fazendo, para que eles mesmos tirem suas conclusões. Eles confrontem o que Jesus realiza com a pregação de João. E as duas coisas se casando vão compreender, eles compreenderão que aquele, de fato, é o Messias pelo qual João Batista tanto falou. Depois, no final desse evangelho de hoje, Jesus vai dizer, e feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. O Antigo Testamento todo foi uma preparação para a vinda do Messias. O povo hebreu, o povo judeu, esperava com ansiedade que o Messias viesse para libertar Israel. Mas a libertação que o povo de Israel esperava era uma libertação puramente política, puramente ideológica. Então, compreender esse Cristo, por exemplo, quando o povo se depara com Jesus, que cura, que dá vista aos cegos, que faz os mudos falar, os surdos ouvirem, que faz os mortos ressuscitarem, de fato, a ação desse
deste homem se identifica com o Messias que nós esperamos. Só que esse mesmo Jesus, que realiza todos esses prodígios, anuncia que morrerá. Será pregado numa cruz. E aí vem o escândalo. Há o escândalo porque esse messianismo, este reino que Jesus quer instaurar em nosso meio, o reino de Deus que culmina na cruz, não entra dentro dos esquemas humanos. Nos esquemas da humanidade, que não consegue conceber, entender como que a salvação possa acontecer numa cruz. No alto de uma cruz. E aí Jesus diz, feliz daqueles que não se escandalizam. Porque nós precisamos compreender, irmãos, que Jesus instaura o reino de Deus, o reino soberano, glorioso, mas ao mesmo tempo que ele é o Deus soberano, glorioso, ele se revela também como um Deus frágil, né? Incapaz naquela criança na manjedoura. Por isso que nós precisamos ter isso muito presente. Ao mesmo tempo que o nosso Deus, ele é soberano, ele é rei, ele é Senhor. Esse mesmo Deus, ele se faz pequeno entre nós, assume nossa humanidade limitada, que sofre, que passa por todas as perrengues humanas, exceto no pecado. Se nós não conseguimos compreender, nós nos escandalizamos com o evento cruz. E nós não conseguimos celebrar um bom Natal. Estamos próximos da celebração do Natal do Senhor. Jesus, no Evangelho de hoje, nos alerta que é preciso que tenhamos cuidado para que não nos escandalizemos com Ele. O escândalo que Jesus pode ser para nós é isso. De nós não concebermos um Deus tão grande que se faça tão pequeno. Aquela criança na manjedoura não entra nos nossos esquemas humanos, de nossa cabeça, no nosso raciocínio, de um mundo racionalista, de que esse Deus tão grande possa estar ali. Seja esta criança indefesa, esta criança dependente, porque é um recém-nascido, que precisa em tudo do auxílio dos seus pais para mamar, para se vestir, para se limpar. Nossos esquemas humanos não conseguem. Daí porque Jesus diz que nós temos que ter cuidado para que não nos escandalizemos. Felizes são aqueles que não se escandalizam. Não se escandalizam. Por isso, queridos, que nós possamos também, imbuídos da força, do testemunho, da pregação da igreja, a igreja nos faz e nos aponta para Cristo, para que nós mesmos experimentemos a Cristo. E a nossa fé em Jesus Cristo não nos deixe escandalizar. Por isso que precisamos celebrar bem o Natal. Porque se nós não celebramos bem o Natal, se nós não nos curvarmos por inteiro diante desta criança, muito mais escândalo nós vamos ter no evento cruz, no evento pascal que passa pela cruz. Por isso, nesta quarta-feira, agradecemos a Deus porque caminhamos até aqui neste tempo do advento. É tempo de, diante deste Deus de misericórdia e de amor, darmos o passo de ir ao encontro dele, porque ele quer nos salvar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.